Uma boa tarde para todos. Vamos fazer a nossa oração. Nos concentrarmos. Pedirmos a Jesus que nos ilumine com vossa luz divina, que abra a nossa mente, os corações, e que nós absorvamos a mensagem de hoje ao máximo dentro da nossa capacidade, nossa possibilidade. E que Bárbara, Jerônimo e Antônio de Pádua estejam aqui velando por nós e abençoando o início desse nosso estudo de hoje. Que assim seja. Muito bem. Nós vamos falar do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Bom, vamos começar por esclarecer o vocabulário. Candeia é uma lamparinazinha, é a óleo, né, que se usava antigamente e até alguns anos, em algumas regiões, era usada. É uma lamparina. O alqueire é um recipiente que se usava antigamente. Enfim, ele tinha um uso específico, mas era um recipiente. E o que nós temos ali, em outros termos, seria não acender uma vela, acender uma luz e cobri-la. Porque o objetivo pelo qual nós a acendemos seria anulado. Porque a vela é acesa para que ela ilumine. Se nós a cobrirmos, não só ela deixa de iluminar, como ela se apaga. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos começar com uma leitura do Evangelho. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Evangelho de Lucas. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque, vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam. Para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Evangelho de Mateus. Muito bem. Vamos então começar a falar agora sobre esse assunto de maneira metafórica.
A época de plantio mais favorável para a cultura da melancia é que apresenta temperaturas variando de 18 graus a 25 graus. Nesse contexto, nas regiões de clima frio, o plantio da melancia é feito de outubro a fevereiro. Nas de clima ameno, de agosto a março. E nas regiões de clima quente, o ano todo, com o uso da irrigação. Muito bem. Então, assim como a melancia, como qualquer outro produto agrícola, tem o seu momento certo, o terreno certo, as condições certas para que a semente vingue, assim eram as palavras de Jesus. Havia o momento certo, as condições adequadas, o terreno favorável, que pode se comparar às pessoas que o ouviam, e assim por diante. Por que as parábolas? As parábolas eram histórias ilustrativas. Por que as parábolas? Como podemos ver, essas são continhas de adição, que são ensinadas para crianças de 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Isso é uma expressão numérica. Não dá para ensinar expressões para criança de 6, 7 anos, porque a criança de 6, 7 anos está nesse patamar de compreensão. Ela precisa crescer, se desenvolver intelectualmente, para que ela consiga acompanhar o raciocínio para desenvolver uma expressão. Essa já é uma equação de segundo grau. Não dá para ensinar uma equação de segundo grau para um aluno que está aprendendo as expressões numéricas, muito menos para quem está aprendendo as continhas. Mas todos eles terão contato com a equação de segundo grau um dia, quando eles estiverem preparados. Tudo que está resguardado vai aparecer, vai ser mostrado, mas no momento certo. O professor de matemática que detém esse conhecimento, ele não vai guardar esse conhecimento para ele. Ele vai transmitir esse conhecimento, mas no momento certo. Faltou uma coisinha. Bom, não, acho que era só isso mesmo. Muito bem. Esses exemplos das continhas, eles são aplicáveis a indivíduos. Cada aluno, cada grupo de alunos vai estar sujeito ao seu patamar de compreensão para aprender cada uma dessas coisas. Muito bem. Existem coisas que são inerentes aos indivíduos e existem coisas que são inerentes à humanidade. Então, assim como os indivíduos progridem intelectualmente para estarem aptos a compreender as coisas, a humanidade também, em conjunto, ela tem evoluído intelectualmente para que ela possa compreender as coisas que aparecem
as coisas que são mostradas. Quando o rádio apareceu, a humanidade se espantou. Parte da humanidade estava preparada, outra não. Mas essa parte que não estava preparada acabou se adaptando, acabou se acostumando. Muitas pessoas não conseguiam entender como que havia pessoas falando dentro daquela caixa. Houve casos assim extremos de o rádio ser considerado uma coisa demoníaca, que aprisionava pessoas lá dentro, enfim. Uma porção da humanidade ainda não estava preparada, mas como uma grande parte já tinha condições de assimilar, foi inventado o rádio. Muito bem. Não podia ter aparecido a televisão na época do rádio, porque se as pessoas se espantaram com o rádio, que dirá com a televisão? E quando a televisão apareceu, eu soube de pessoas cujas avós ficavam olhando embaixo da televisão, procurando o resto do corpo das pessoas. Então, apareceu a televisão porque parte da humanidade estava preparada, tinha condições intelectuais de desenvolver, de levar aquele invento, aquela tecnologia adiante. Mas outra parte ainda não. Quando eu ouvi falar do computador aqui no Brasil pela primeira vez, um aluno meu, que era funcionário de um banco de investimentos, perguntou se eu queria conhecer. Aí me levou numa sala onde havia um computador enorme e me explicou, e no final eu disse para ele assim, mas de que serve uma coisa que você precisa colocar a informação lá dentro para depois tirar? Não vi sentido, eu não assimilei aquilo, eu não estava preparado. Eu era parte da humanidade que não estava preparada para o computador, para o telefone celular. Eu achei simplesmente ridículo uma pessoa parada no centro da cidade falando com aquele negócio. Mas grande parte da humanidade estava pronta. E por isso essas tecnologias apareceram e se espalharam. Jesus usava dessas narrativas alegóricas, que são as parábolas, porque nem todos conseguiam compreender as mensagens que ele tinha para passar. Nem todos tinham o desenvolvimento intelectual para compreender muitas das coisas às quais ele se referia. Então, ele contava aquelas histórias ilustrativas, e aí a gente pergunta assim, mas qual é a utilidade de Jesus ter contado várias histórias ilustrativas se as pessoas não entendiam a mensagem do que ele dizia? Muito bem, não é bem assim. Eu vou dar o exemplo para vocês de uma história que nós contamos para as crianças. E aí nós vamos chegar a uma determinada conclusão. A história é a fábula da cigarra e da formiga. Fábula é uma história onde os animais falam, os animais se comportam como humanos, e ela traz sempre um ensinamento, um fundo moral, não é? Então, muito bem, a cigarra e a formiga.
Estavam lá as formigas trabalhando debaixo do sol quente, em pleno verão, carregando comida para lá e para cá, preparando, enfim. E a cigarra, com seu violão, cantando e cantando, como as cigarras fazem no verão. Em dado momento, a cigarra perguntou à formiga: por que num dia tão lindo, de sol quente, céu azul, você nem sequer olha para o céu? Você corre o tempo todo, trabalha o tempo todo. E a formiga responde: porque eu estou me preparando para o inverno. Muito bem. E a cigarra continuou fazendo o que ela sabia fazer de melhor. E a formiga continuou fazendo o que ela sabia fazer de melhor. Passou-se o verão, chegou o outono e finalmente o inverno. Esfriou muito e a cigarra não tinha mais do que se alimentar. O jardim não oferecia mais gratuitamente alimento para a cigarra. E ela não teve outra saída a não ser bater a porta da formiga. A formiga abriu a porta, olhou para a cigarra e a cigarra disse: eu não tenho o que comer. Eu vou encerrar por aqui, porque depende de uma série de abordagens diferentes esse final da história. Mas, enfim, o que é que nós queremos mostrar para as nossas crianças? Alguns vão querer mostrar para as crianças que é importante trabalhar duro para se preparar para os dias em que de dificuldades. Outros vão querer mostrar para as crianças que trabalhar duro é muito importante, mas que também aproveitar um dia de céu azul, não é? É muito benéfico. Enfim, seja lá o que nós queiramos enfatizar para as crianças, elas vão captar a mensagem através dessa história. Algo vai ficar. Algo que esteja de acordo com o patamar onde ela se encontra. Uma criança de 5, 6, 7 anos não pode entrar em discussões sobre se preparar para o futuro, enfim. Mas com uma historinha como essa, alguma coisa vai ficar na mente da criança. Assim como alguma coisa ficava na mente daquelas pessoas que ouviam Jesus. Mesmo que eles não estivessem prontos para uma mensagem mais direta, através daquelas parábolas, eles iam assimilando determinadas coisas. Algo no inconsciente deles ficaria para o futuro, para mais tarde. Sementinhas eram plantadas. Sementes essas que iriam frutificar depois. Quando a gente... Muito bem. Alguns podem perguntar assim: mas se Jesus disse não manter sob o alqueire a candeia, por que é que ele falava então dessa forma que ninguém entendia? Aí nós temos que esclarecer um outro ponto. Deixar uma informação de reserva, não é a mesma coisa que colocá-la sobre o alqueire. Uma coisa é você
omitir aquela informação, esconder aquela informação com intuito, com algum intuito, com alguma intenção. Outra coisa é guardar aquela informação para um momento mais propício, para um momento em que quem ouve esteja preparado para ouvir. Com relação a essa questão de esconder uma informação com intenções, que intenções seriam essas? Poder, a exploração da ignorância dos outros, manipulação. Porque se as pessoas não conhecem, se as pessoas não sabem, as pessoas são mais facilmente manipuláveis, não é? Então, não há essa intenção no ato de Jesus de falar por parábolas. Claro que não. O que há é uma metodologia, que é o que nós devemos fazer para as crianças. Uma metodologia. E ir passando informação à medida que elas vão se desenvolvendo intelectualmente. Porque tudo o que se acha oculto será descoberto um dia. É tudo uma questão de tempo associado à maturidade. E se nós observarmos, Jesus usava de uma linguagem indireta para certas coisas, mas para outras ele era bem direto. Então, no que diz respeito, por exemplo, à caridade e à humildade, que são as bases para tudo, de acordo com Jesus, ele era bem claro. Se nós exercitarmos o hábito de ler o Evangelho, nós vamos perceber que sempre que ele fala de caridade e humildade, ele é absolutamente direto, para que não reste dúvidas, porque esses dois pontos são as bases do procedimento humano, são as regras básicas. Sobre isso não havia dúvidas. As partes sobre as quais ele usava uma linguagem indireta, ilustrativa, eram aquelas partes mais abstratas, para as quais as pessoas não estavam ainda preparadas naquela época. Essa parte abstrata abrangia, por exemplo, reencarnação, mediunidade, mundo espiritual. Ele não podia falar disso naquela época. Não havia base de entendimento para que as pessoas entendessem sobre reencarnação, sobre mediunidade, sobre mundo espiritual. Ele falava sobre essas coisas, mas de maneira ilustrativa. Eu esqueci de novo. Obrigado, Carlos. Os discípulos dele eram mais adiantados intelectualmente e moralmente. Por isso eles foram escolhidos. A eles Jesus falava mais detalhadamente, mas também não tanto, porque eles também não tinham alcançado ainda um padrão intelectual e moral suficiente para entender diretamente tudo que Jesus tinha para dizer. Mas com eles ele já falava mais abertamente, respeitando as limitações deles. Daí é que nós podemos entender aquilo que Jesus diz: aos que já têm, ainda mais se dará. Porque quanto mais capacidade de compreender nós temos, mais possibilidade de arcar com determinadas verdades.
E, obviamente, a consequência disso é maior responsabilidade. O conhecimento passado, gradualmente, ele não assusta. Pode até causar estranheza, mas não assusta. Porque um conhecimento passado de maneira abrupta, ao assustar, vai causar mais dano do que benefício. Não é? Por exemplo, aqui na Casa Espírita, quando eu entrei para essa casa, há aproximadamente 3 anos, eu não pensei nada, né? Porque eu venho de um caminho que deu uma volta imensa, então eu achei melhor agora, dessa vez, não pensar mais nada. Simplesmente abaixar a minha cabeça e fazer o que tinha que fazer. Mas, a princípio, pode causar um pouco de estranheza para algumas pessoas o tempo que se leva aqui para que nós avancemos, porque você aqui passa por um processo em que você vai galgando responsabilidades, mas esse processo é muito cuidadoso, muitíssimo cuidadoso. A princípio eu não entendia muito bem por quê, mas não questionava. Mas agora eu entendo, porque se eu tivesse sido apresentado a determinadas coisas 6 meses depois de ter entrado, talvez eu não tivesse ficado, teria me assustado. Então, à medida que você vai estudando, que você vai se desenvolvendo intelectualmente e moralmente, muito importante, você fica preparado para absorver as novidades. Então, aqui não se esconde. Aqui, quando eu digo aqui, eu estou falando de qualquer casa espírita, de qualquer templo religioso que tenha um trabalho sério. Claro. Não há a detenção do conhecimento para fins de manipulação, para fins de poder. Não. Existe. A informação fica de reserva e vai sendo revelada à medida que você vai tendo condições de percebê-la, de recebê-la. Muito bem. Não vou falar disso porque não é o momento apropriado. Então, vamos. Eu queria ler para vocês um trechinho do Evangelho de Mateus, de novo. Eu vou repetir para vocês o finalzinho que ele diz assim: porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, essa trechinho agora que eu quero enfatizar, tendo se convertido, eu não os cure. Como assim? Tendo se convertido, eu não os cure? Porque muita gente se engana com relação a essa questão da conversão. Você vai para uma igreja católica, uma igreja evangélica, um centro de umbanda, uma tenda espírita. Aí você se converte. Mas será que você realmente se converteu? Não é? Então, essa conversão, porque para que Jesus nos cure, essa conversão tem que ser verdadeira. Ela tem que ser intelectual
e moral. Bem, então agora vamos para uma outra leitura de um trecho do Evangelho. Jesus enviou os seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e, nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Evangelho de Mateus. Bem, isso era discriminação? Por que favorecer os da casa de Israel em detrimento dos outros? O que Jesus queria era que não se perdesse tempo, se é que eu posso me exprimir assim, porque naturalmente o raciocínio de Jesus era muito mais elevado e o pensamento era um outro. Mas, nas minhas humildes palavras, que não se perdesse tempo com aqueles que não estavam preparados. O povo de Israel, no seio do povo de Israel já havia sido plantada a semente, através de Moisés, dos profetas. Então eles estavam mais aptos a ouvir as palavras dos apóstolos. Os outros ainda não. Por outro lado, os apóstolos também não estavam tão preparados assim para enfrentar um desafio tão grande que seria falar àqueles que não tinham nenhum preparo. Como nós, aqui na Casa Espírita, nós adquirimos as nossas responsabilidades gradualmente, porque quem está no início não tem condições de enfrentar determinadas responsabilidades. E assim é dos apóstolos. Eles não teriam capacidade, condições de enfrentar povos que não estavam preparados para ouvi-los. Então, era como investir em terreno propício. Se você é um agricultor e você tem condições limitadas, você vai investir, você vai plantar no terreno propício àquela plantação. Se você é um agricultor com um pouco mais de recursos, você vai, na última parte, na penúltima linha, nas regiões de clima quente o ano todo, com o uso da irrigação. Mas um agricultor humilde, ele não tem condições de investir em irrigação. Então, ele vai se limitar a procurar região de clima frio. Se ele está numa região de clima frio, ele vai procurar plantar de outubro a fevereiro. Se ele está numa região de clima ameno, ele vai procurar plantar de agosto a março. Agora, aquele agricultor que tem recursos, ele vai plantar o ano todo, porque ele vai ter condições de preparar o plantio, de preparar um sistema de irrigação, não é? Muito bem. Muito bem. Agora, aí simplesmente voltando a Jesus e os apóstolos, deixa os incrédulos para lá? Deixar os incrédulos
não é indiferença, é boa política, porque a vez deles vai chegar. E quando a vez deles chegar, eles vão aceitar voluntariamente. Eles não vão ser pressionados. Sabe aquela coisa que a gente faz, quem teve filhos, ou foi responsável pela educação de algum adolescente? Sabe aquela coisa de você querer colocar o adolescente na linha de acordo com os seus padrões? Não funciona. Não funciona porque pressionado ele não vai fazer. Ele tem o tempo dele. É importante que nós aprendamos a respeitar o tempo dele e ir sugerindo, como as parábolas de Jesus, sugerindo e não falando diretamente, porque ele tem o tempo dele. E quando chegar o tempo dele, ele vai fazer exatamente o que nós achávamos que era melhor para ele, achando que a ideia é dele. Então, assim como as parábolas de Jesus plantavam sementinha, o que nós indiretamente dissermos também vai plantar a nossa sementinha. Mas ela vai germinar no tempo certo. Hoje, o povo de Israel não é mais um povo. A luz nova, ela não tem mais barreiras. Ela está espalhada pelo mundo inteiro. No mundo inteiro há pessoas em cujas mentes e corações as sementes já foram plantadas. E agora é a hora de germinar. Mas também os gentios, que não são mais um povo, são opiniões que estão espalhadas também pelo mundo todo, estão por aí. São pessoas em cujos corações e mentes as sementes não foram plantadas ou foram plantadas e sufocadas. Mas eles também terão a sua vez de entender, de ter a semente plantada de novo, de germinar. Muito bem. Vamos agora a um novo trecho do Evangelho. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Bem, os publicanos eram basicamente cobradores de impostos, o que para os judeus era especialmente inaceitável. Muito bem. Faz sentido. Os que mais necessitam de consolo são os que mais precisam de ajuda, não é? Nós aqui, por exemplo, principalmente nós que trabalhamos e temos responsabilidades aqui, dentro da casa espírita. Nós somos os que mais necessitamos. Nós somos os que mais necessitamos de consolação para a nossa alma, para o nosso coração. Porque normal, por que eu digo isso? Porque existe o hábito de as pessoas dizerem que eu vou citar a casa espírita, mas isso pode se estender a outras religiões.
Ah, olha, a pessoa está ali em cima falando, ou a pessoa está dando passe. Nossa, como a pessoa é espiritualizada. Eu ouço muito essa palavra. Não porque fulano é muito espiritualizado, é muito especial, porque está ali. Em primeiro lugar, eu sou professor há 35 anos. Se eu não ficar aqui falando normalmente, onde é que eu estava esses 35 anos? Né? Então, não é vantagem nenhuma eu estar aqui falando com vocês e me sentir à vontade. Em segundo lugar, é um grande prazer essa responsabilidade. É um prazer a responsabilidade, porque ter a responsabilidade de passar a tarde de domingo, de ler ali o texto 38 vezes antes de chegar aqui, para não esquecer detalhes, para não fazer feio, essa responsabilidade consola meu coração, consola minha alma, porque só eu sei por onde andei antes de vir para cá, não é? Cada um de nós sabe por onde andou. Então é tão bom agora estar aqui, tendo essa responsabilidade. Mas podia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Assim, mas enfim. Então, se eu estou aqui dentro, é porque eu estou sendo consolado. Eu necessito desse consolo. Agora, quem está lá fora não é do mal, não. Quem está lá fora, há alguns que não enxergam que precisam vir. E mais uma vez eu repito, vir para cá, vir para uma igreja evangélica, ir para uma igreja católica. Alguns não enxergam que precisam se dedicar a alguma atividade religiosa. Outros simplesmente não precisam adquirir responsabilidades dentro de um templo religioso. Simplesmente não precisam. Eles têm outras responsabilidades. Não é? Então, não é porque a gente está dentro de um templo religioso que nós somos mais salvos que os outros, não. Então, muito bem. Mudando um pouquinho agora. Vamos falar dessas questões abstratas de que Jesus falava por parábolas. A mediunidade, por exemplo. Uma outra questão que é muito levantada. Quando a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada, é uma pessoa fazendo alguma coisa errada. Quando a gente vê uma pessoa religiosa fazendo alguma coisa errada, é inadmissível. Mas a pessoa é espírita e está fazendo coisa errada, mas a pessoa é padre e está fazendo coisa errada, mas é pastor evangélico e está fazendo coisa errada, a mediunidade entra nessa questão. As pessoas pensam que quem é médium é santo ou é melhor que os outros, mas não é não. Porque mediunidade é uma disposição orgânica. Ela não é demonstração de santidade. Ela é uma disposição orgânica, assim como a audição, a fala, a visão. Ela é uma disposição orgânica. Alguns falam melhor que outros. Alguns ouvem melhor que outros. Alguns veem melhor que outros.
e alguns têm uma mediunidade mais desenvolvida que outros. Mas é simplesmente uma questão orgânica. Se somente os dignos, como se acredita, na abordagem humana, na nossa classificação de digno e indigno, se só os dignos, aos nossos olhos, recebessem o direito de uma manifestação mediúnica, ou de uma manifestação oral, ou de visão, ou auditiva, gente, a maioria das pessoas seria cega, surda, muda, porque ninguém é digno o suficiente dentro da visão humana. Porque na visão humana, digno é quem é santo. E ninguém é santo. Então, a visão, a audição, a fala e a mediunidade são expressões orgânicas que estão à disposição de todos. Agora, obviamente que, assim como a visão, a audição e a fala, a mediunidade é uma ferramenta. É uma ferramenta para que nós, a mediunidade especificamente, para que nós atendamos aos trabalhos espirituais. Mas é óbvio que a qualidade moral de quem tem essas expressões conta, e conta bastante. Porque da mesma forma que você usa a sua fala para difamar, para humilhar, para agredir, da mesma forma que você usa a sua audição para ouvir atrás das portas, da mesma forma que você usa a sua visão para poluir a sua mente com coisas que não tem nada a ver, você pode usar a sua mediunidade para fins que não são lícitos. E é óbvio que você vai sofrer consequências. É óbvio. Porque existe a reencarnação. Existe o fato de tudo que você faz de agressivo, você agride a si próprio. E essas marcas se perpetuam. Muito bem. Vamos a mais um trechinho. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus. Se você conhece o correto, a gente pode não ser dono da verdade. Mas a gente conhece, na maioria das vezes, na maioria das situações, a gente conhece o que é o correto. Não é? Só que, em muitos casos, agir corretamente traz consequências desconfortáveis. Porque, em certos momentos, quando você age corretamente, você vai contra a certos interesses humanos. E você tem a resposta disso, das pessoas interessadas naquilo que você está, por exemplo, contestando.
Se você recua, se você sabe que aquilo é correto, mas para não ficar mal, você recua, você não é digno de desfrutar do que é correto após isso. Então, nessas palavras de Jesus, o que a gente pode entender é justamente isso. Se você defende o que é certo, dependendo da situação, como é que você pode exigir que você seja amparado pela verdade ou pela atitude correta mais tarde? Suponhamos um pai. O pai, conceitualmente, a função do pai é orientar os filhos, não é? Assim, de maneira ilustrativa, bem ilustrativa, vamos colocar aqui: a função do pai é orientar, a função da mãe é reforçar a afeição, né? O contato com a afeição. Mas isso é só ilustrativo, a gente sabe. Mas enfim, por uma questão ilustrativa, o pai. Aquele pai que, para não ficar mal com o filho, ele faz vista grossa para certas atitudes do filho, porque isso acontece, isso já aconteceu comigo, não é? Eu sabia que aquilo não estava muito certo, não era nada alarmante, mas enfim, não estava muito correto. Mas para não brigar, para não ficar mal, a gente finge que não vê. Como é que mais tarde eu posso exigir que o meu filho me presenteie com correção, com uma atitude digna, com uma atitude reta? Como? Se eu recuei mediante a verdade, como é que eu posso querer a verdade mais tarde? Então, é isso que Jesus quis dizer com suas palavras. Um último trechinho do Evangelho. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João. Quando você acorda de manhã, você já está sujeito a contrariedades, a contratempos, o tempo inteiro. Quando você sai na rua, quando você vai para o trabalho. Se nós seguirmos a filosofia de Jesus, toda a má vontade, todos os maus pensamentos, todas as más atitudes que os outros dirigirem a nós serão motivos de agradecimento. Sim. E isso é uma coisa que faz muito sentido. Eu custei a entender, mas eu entendi.
faz muito sentido. Como é que eu vou exercitar as virtudes da paciência, principalmente da paciência, do amor ao próximo, da fé, se eu não for testado? Se eu sair daqui, for para casa, e tudo ocorrer às mil maravilhas de acordo como eu quero, como é que eu vou ter oportunidade de provar que eu estou aprendendo as coisas que eu estou falando aqui? Porque também não adianta nada eu falar aqui e não ser o primeiro a aprender. Agora, se eu saio daqui, chego em casa e o meu neto não para de falar, aí eu tenho o meu livre-arbítrio. Ou eu vou mandar ele calar a boca, ou eu vou entender que é uma criança se expressando, que se eu sair daqui agora, eu tenho que estar cercado de paz, de tranquilidade. Não faz sentido eu não ter paciência se eu vim buscar isso. Eu vim buscar a minha evolução para que eu desenvolva essas habilidades. Não é? Então, quando Jesus diz que nós precisamos, quem sou eu para decorar isso aqui? Não? Quando ele diz que se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso. Você não pode ficar assim, eu sou assim mesmo. Não. Você tem que renunciar a si mesmo. Ah, mas vou perder a minha personalidade. Não. Você vai ajustar a sua personalidade. Você vai equilibrar a sua personalidade para que você fique melhor e para que todos à sua volta fiquem melhores. É por isso que nós frequentamos essa casa, ouvimos quem está aqui falando. É para isso, não é para depois entrar e tomar um passe, é para ficarmos melhores. E só vamos ficar melhores se nos desenvolvermos intelectualmente, estudando as coisas de Jesus, as coisas do mundo, não é? Porque se Deus concedeu a inteligência ao homem, e se o homem desenvolveu coisas na terra, essas coisas são para ser aprendidas e absorvidas. Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Aí tem uma historinha que o Carlos contou, que eu vou tentar reproduzir de maneira bem rápida, com relação a tome a sua cruz aquele que quiser me seguir, como Jesus disse. Havia 3 homens aos quais foram dadas cruzes para que eles carregassem durante um trajeto. Os 3, cada um com a sua cruz, grande, pesada, começaram o trajeto, onde havia muitos percalços, buracos, troncos de árvore caídos, muitas pedras. 2 deles seguiram e procuraram ultrapassar todos os obstáculos. Mas o terceiro, achando até que os 2 eram meio bobinhos, a cada obstáculo ele cortava um pedacinho da cruz. A cruz tem um tronco na vertical, na horizontal, ele ia lá no pé,
cortava um pedaço para ficar um pouquinho mais leve, para ele passar por aquele obstáculo. E aí ele ia caminhando, os três. Quando chegava um novo obstáculo, os outros dois passavam com maior dificuldade e ele cortava mais um pedaço. Muito bem. Passaram por uma meia dúzia de obstáculos. Os dois que carregavam a cruz como haviam recebido estavam exaustos, mais por ter tentado passar os obstáculos do que pelo resto do caminho. O que ia cortando um pedaço a cada obstáculo estava em condições melhores, se achou até mais digno, enfim. O último trecho, no último trecho do caminho, havia um precipício. E eles tinham que passar para o outro lado. Pararam, olharam e chegaram à conclusão de que se deitassem a cruz, ela dava certinho para fazer uma ponte. Adivinha o que aconteceu com aquele que foi cortando os pedacinhos? Não chegou no final, porque a cruz dele estava menor, porque ele a fez menor, porque há diversos tamanhos de cruzes, cada um tem um tamanho de cruz. O que ele fez foi cortar a cruz dele. Com as suas próprias mãos, ele tentou aliviar o peso. Ou seja, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham se sentido confortável com as mensagens. Alfredo, dá um minutinho aí? 30 segundos? 30 segundos. Para ler aquele textinho? Eu trouxe aqui um textinho. A gente podia ficar aqui até umas 8 horas, né? Mas Alfredo não deixa. Eu recebi hoje no grupo, daqui da casa, um textinho que tem a ver com o dia de hoje, dia de finados. Não é? Então, só para a gente ver que hoje é um dia respeitando as devidas crenças, nós temos que encarar de maneira leve. Então vamos ao textinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia vir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Mensagem de Santo Agostinho. Uma boa noite para todos e vamos fazer a nossa oração. Obrigado, Senhor,
por essa noite de encontro, de luz com a vossa palavra, que ela penetre nossa mente e nosso coração, e que nós saiamos daqui um pouco melhores do que quando entramos. Pedindo licença a Bárbara, Jerônimo e Antônio de Pádua para encerrar a reunião de hoje. Que assim seja.